Roma dominou grande parte do mundo antigo, mas uma mudança religiosa transformaria o império para sempre, a ascensão do cristianismo. E está começando o Conexões Proféticas! Bom dia, meu nome é João Vitor e hoje vamos entender um pouco sobre como os cristãos saíram de pessoas perseguidas para pessoas influentes dentro do Império Romano. E para isso, hoje temos um convidado muito mais do que especial. Mas antes disso, vamos entender um pouquinho sobre o contexto histórico? Mas antes de entender sobre as mudanças, vamos entender um pouco sobre como foi a situação dos cristãos? Mas Débora, por que os cristãos eram perseguidos? Os romanos eram politeístas. Os cristãos acreditavam em apenas um Deus e se recusavam a cultuar o imperador. Isso era visto como um desrespeito ao Estado. Mas isso gerava desconfiança? Muita. Em momentos de crise, eles eram frequentemente culpados por problemas que aconteciam no Império. Então as perseguições eram frequentes? Sim, nem sempre todo o império acontecia ao mesmo tempo, mas muitos cristãos foram presos, torturados e executados. A perseguição de Diocleciano foi uma das mais severas, certo? Exatamente. Igrejas foram destruídas e textos cristãos confiscados. E mesmo assim, o número de cristãos aumentava. Sim, quanto mais tentavam eliminar o movimento, mais ele crescia. Uma estratégia que claramente não estava funcionando. Muito obrigado, meninas. E agora que entendemos como era o contexto, vamos receber agora o nosso ilustre convidado. Aquele que transformou a relação entre a fé cristã e o Império Romano. Aquele que deu liberdade de expressão ao cristianismo. Recebam agora conosco o Imperador Constantino. Mas, Imperador, qual era a sua visão sobre essa situação? Bom, eu governava um império muito dividido. As perseguições e conflitos nunca resolveram o problema. Ah, então foi aí que surgiu o Edito de Milão? Por volta de 313, eu e Licínio promovemos a liberdade religiosa. Então, os cristãos pararam de ser perseguidos oficialmente. Mas, Imperador, qual foi o impacto imediato dessa decisão? Muitos dos cristãos puderam voltar a praticar sua fé publicamente. E eu, como governador, tive a bondade de devolver todos os bens confiscados. E o senhor também apoiou a construção das igrejas? Sim, diversas basílicas foram construídas ao redor do império. E o cristianismo passou a ocupar um espaço muito importante em Roma. Mas o cristianismo virou a religião oficial a partir desse momento? Não. Isso é um erro muito comum. Eu apoiei os cristãos, mas a religião oficial veio décadas depois. O senhor também convocou o Concílio de Nicéia, não é mesmo? Isso mesmo. No ano de 325, foi quando eu reuni alguns líderes cristãos para resolver algumas divergências e problemas que a religião tinha. Então suas ações também tinham um objetivo político no meio, não tinham? Claro, quanto mais unido o império, mais forte ele ficava. E quanto mais forte o império ficava, mais forte eu ficava.
Em outras palavras, menos fala e mais ação governamental, não é mesmo? Com certeza. Eu acho que você daria um ótimo conselheiro imperial. Mas imperador, eu pesquisei um pouco e eu vi que alguns historiadores acham que as pessoas começaram a se converter mais a partir de que o cristianismo ganhou mais prestígio. O que você acha sobre isso? Claro que alguns interesseiros decidiram tomar a oportunidade, mas o objetivo foi cumprido. As perseguições acabaram. Muito obrigado, Constantino, pela sua ajuda de como você explicou pra gente como aconteceu esse período. As decisões de Constantino mudaram profundamente Roma, mas as transformações continuaram. Mas e aí, Ingrid? O que aconteceu após o governo de Constantino? O cristianismo continuou crescendo rapidamente. Durante o governo de Teodósio I, o cristianismo passou a ser considerado a religião oficial do Império Romano. Então a situação mudou completamente. A religião que antes sofria perseguições agora tem um papel central dentro do Império. E os cultos pagãos? Aos poucos eles perderam espaço. Boa parte dos templos foram fechados e a influência cristã cresceu bastante. Mas isso afetou apenas a religião? Não. Influenciou a política, a cultura, a educação e até as leis do Império. Ou seja, os efeitos dessas mudanças chegaram até os dias de hoje. E assim, terminamos a investigação sobre a cristianização do Império Romano. Vimos como os cristãos enfrentaram perseguições durante o primeiro século do Império. E também como decisões políticas ajudaram a mudar completamente essa realidade. Essas transformações não mudaram apenas a Roma, mas sim grande parte ocidental. Os acontecimentos desse período ainda influenciam a cultura e a sociedade atual. Meus feitos tinham o objetivo de fortalecer o Império, mas eles duram até hoje. O que começou com uma pequena religião tornou-se uma das maiores forças religiosas da história. E esse foi o Conexões Proféticas! Hoje, vamos entender um pouco? Não. Gente, vamos começar? Vai lá, Débora. 1, 2, 3. E o cristianismo passou a ocupar algo muito importante. Muito obrigado. Em outras palavras, menos mídia e mais futebol. Eu esqueci a pergunta.